Quem aí quer ler um livro inteiro da Bíblia hoje? Pois prepare-se então que é isso que vai acontecer nesse áudio de hoje do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Hoje nós vamos ler Filipenses, um livrinho. Se você achou que Gálatas e Efésios era pequeno, você precisa conhecer Filipenses. São só 4 capítulos e a gente vai começar e terminar este livro hoje. Vamos lá. É o 50º livro da Bíblia e 11º do Novo Testamento. Ele se destina aos cristãos em Filipo, como forma de agradecimento por tudo o que fizeram pelo apóstolo Paulo durante o tempo em que ele esteve lá, numa viagem missionária. Claro que a autoria desse livro é atribuída a Paulo, ou seja, é mais uma carta de Paulo aos cristãos, desta vez aos cristãos de Filipo. E foi escrita com o auxílio de Timóteo, enquanto Paulo estava na prisão em Roma. São 4 capítulos, como já falei agora há pouco, e durante esses capítulos nós acompanhamos a gratidão e o amor de Paulo aos filipenses e um agradecimento ao auxílio financeiro que ele recebeu desse povo através de Epafrodito. Além do reconhecimento das ações dos cristãos de Filipo, o apóstolo Paulo também aconselha a todos a permanecerem firmes em sua fé no Senhor, não permitindo que doutrinas erradas ou outras pessoas os influenciassem. Paulo também instrui todos a serem unidos, agirem e servirem ao Senhor com humildade e amor, relembrando-os do sacrifício realizado por Cristo em amor a todos nós. Paulo também deixa claro que todos os seus esforços para levar a palavra do Senhor a diversos lugares, mesmo tendo sido preso, foram benéficos, pois com as viagens que fazia, outras pessoas também passaram a pregar o Evangelho. Mesmo com todas as dificuldades, o importante era saber que Cristo era anunciado. Então, nesse livro, gente, nós podemos entender a gratidão do apóstolo Paulo às boas práticas e ao amor dos filipenses. Ele também aconselha os cristãos a viverem nos ensinamentos do Senhor, sendo firmes, mesmo diante de dificuldades e perseguições. Esse textinho aqui, contextualizando você quanto a esse livro de Filipenses, está no site bibliaonline.com.br. Agora, então, nós vamos começar a ler Filipenses, capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e oração. Dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações por todos vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação de vocês com o Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho no meu coração, pois, quer na prisão, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A prisão de Paulo e o avanço do Evangelho. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor.
É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem aumentar a minha aflição na prisão. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos, seja por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que serei liberto por causa das orações de vocês e da provisão do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a coragem de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se continuo vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Então, já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça vivo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença com vocês outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica sem, de forma alguma, deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Capítulo 2. Imitação da humildade de Cristo. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando, cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Brilhem como estrelas. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo, apegando-se firmemente à palavra da vida.
Assim, no dia de Cristo, eu exultarei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu seja derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício e sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Timóteo e Epafrodito. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes brevemente Timóteo, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha sincero cuidado por vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Vocês, porém, sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do Pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação. Confio no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Deus, porém, teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu fique menos preocupado. Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Capítulo 3. Plena confiança em Cristo. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Contudo, o que para mim era lucro passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Prosseguindo para o alvo. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma e, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos,
Sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e eles se gloriam do que deveriam se envergonhar, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Capítulo 4. Exortações. Peço a Evódia e a Sintique que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e com os meus demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Gratidão pelas ofertas. Alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, quando tive necessidade em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas. Não que eu esteja procurando ofertas. Desejo, porém, o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudações finais. Saúdem todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. E com isso, minha gente, nós encerramos então todo esse livro de Filipenses. Te espero aqui amanhã no nosso próximo áudio para a gente ler mais um livro juntas, porque sim, amanhã nós também leremos, num só dia, um livro inteiro da Bíblia. Quem está acompanhando o plano de leitura já sabe qual é.
E você vai ficar sabendo amanhã no nosso próximo áudio. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!